Somente a licença. Com a autorização de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Henrique Gouveia e Melo, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de abertura do ano académico 2022. Vai usar da palavra o Presidente da Academia de Marinha. Boa tarde a todos. Sr. Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, confesso-lhe que depois de, nos últimos tempos, ter feito tantas intervenções em sessões solenes com a presença do Comandante da Marinha, esgotei a minha capacidade criativa para encontrar formas diferentes de cumprimento e saudação. Fico-me, pois, pela mais singela. Seja o Sr. Almirante, pela primeira vez e sempre, bem-vindo à Academia de Marinha. O Sr. Almirante já demonstrou ao longo da sua carreira ser capaz de superar os mais diversos desafios, por difíceis e complexos que tenham sido. Mas falta-lhe agora, como Comandante da Marinha, e para além daquele em que naturalmente se focará a operacionalidade da Marinha, ultrapassar mais um e que não é pequeno. Mostrar às mais de 300 de académicos que se orgulham de pertencer a esta Academia que acredita na importância do seu trabalho diário. De uma forma erudita e através da história, das artes, letras e ciências, eles contribuem para divulgar o mar e a maritimidade de Portugal, ajudando a construir sólidas pontes entre a instituição militar marinha e a sociedade civil, levando assim a um melhor conhecimento e divulgação do seu ethos. Senhores académicos, senhores almirantes, senhores convidados, este ano será a segunda vez em que vai ser atribuído o Prémio Academia de Marinha. Iniciativa prontamente apoiada pelo Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, deu origem à Portaria 237 de 2020, de 9 de outubro, de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, destinando-se o prémio, e cito, a incentivar e a dinamizar a pesquisa e a investigação científica no âmbito da história das atividades marítimas portuguesas e das artes, letras e ciências no que diga respeito ao mar e às atividades marítimas, e em particular à história da marinha e da ciência náutica e cartografia portuguesas. Fim de citação. O prémio é de âmbito internacional e, de acordo com o seu regulamento, tem cariz anual e pode ser atribuído a trabalhos originais, singulares ou coletivos, ou pelo conjunto da obra de autores nacionais ou estrangeiros. De acordo com o regulamento, os secretários das classes de História Marítima e de Artes, Letras e Ciências, respectivamente, professora doutora Ana Paula Avelar e Dr. Paulo José da Silva Santos, propuseram ao júri para apreciação em 2021 não um ou mais trabalhos, mas a atribuição do prémio ao conjunto da obra de uma vida do comandante José Manuel Malhão Pereira, o que foi feito de forma solidamente fundamentada. O júri, para além do presidente, vice-presidentes para as classes e secretário-geral da Academia como representantes institucionais, contou ainda, a convite do presidente, com a presença da Sra. Professora Maria do Rosário Temudo Barata e do Sr. Professor Henrique Leitão. O júri concordou por unanimidade com a proposta que lhe foi apresentada, tendo ficado registado em ata o seguinte, e passo a transcrever. O comandante José Manuel Malhão Pereira ocupa hoje em dia um lugar único no panorama dos estudos de História da Náutica e das navegações de alto mar, sobretudo no que se refere às atividades náuticas dos portugueses. Quer pela dimensão da sua obra, quer pela sua reconhecida qualidade e rigor, mas também pela sua grande originalidade, o trabalho de investigação histórica do comandante Malhão Pereira é verdadeiramente singular entre os historiadores portugueses de hoje e mesmo no plano internacional é difícil descortinar quem tenha contributos em história da náutica europeia que possam ombrear com os seus. No perfil intelectual do comandante Malhão Pereira convergiram, de maneira feliz, mas muito rara, saberes teóricos e experiências de vida muito dispares, que o tornaram excepcionalmente bem preparado para estudar os assuntos históricos a que se dedicou. A exigente formação técnica e humana de um oficial de marinha, que no seu caso foi caracterizada por uma grande experiência de mar e de uma longa dedicação à navegação à vela, juntou a formação avançada em História, tendo obtido um mestrado em História da Expansão e mais tarde uma formação avançada também em História da Ciência, área académica em que concluiu o doutoramento. A combinação da experiência real e concreta da navegação e da vida a bordo, com o sentido histórico e os conhecimentos amplos de um historiador,
e ainda com o domínio dos documentos técnicos e da literatura histórico-científica próprios de um historiador de ciência, abriram-lhe possibilidades de investigação verdadeiramente excepcionais, possibilidade essas que o comandante Malhão Pereira fez frutificar de maneira notável. Embora centrada de maneira quase exclusiva na história da náutica, a obra do comandante Malhão Pereira, realizada num arco temporal de cerca de 3 décadas, cobre um espectro largo de assuntos. Entre muitos outros temas, pode referir-se o estudo náutico detalhado de algumas viagens marítimas célebres, a investigação metódica do uso de instrumentos a bordo, ou a identificação e análise de importantes manuscritos técnicos antigos. De um ponto de vista formal, a variedade é também grande, encontrando-se entre as várias dezenas dos seus trabalhos, estudos de pormenor e investigações muito especializadas, a edição e comentário de textos antigos, bem como textos de síntese, ensaios interpretativos e obras de maior amplitude analítica. Sendo impossível resumir um legado intelectual de tal amplitude temática, convém, no entanto, assinalar algumas das áreas em que o seu trabalho foi de especial originalidade, tendo por isso aberto novos caminhos à investigação atual. O comandante Malhão Pereira foi pioneiro na chamada de atenção para a importância crucial dos condicionalismos hidrográficos, geofísicos e meteorológicos na interpretação da náutica do passado. Não só numa chamada de atenção genérica, em vários estudos verdadeiramente inovadores, mostrou de maneira muito concreta como o conhecimento de certos acontecimentos históricos fica muito enriquecido ou precisa de ser drasticamente corrigido quando se levam em consideração esses condicionalismos hidrográficos ou meteorológicos. Segundo, no estudo dos instrumentos usados na navegação dos séculos XVI e XVII, uma área com uma longa tradição de investigação, Malhão Pereira foi pioneiro ao fazer estudos sistemáticos do uso a bordo desses instrumentos, usando réplicas fiáveis e sequências controladas de medições, com o objetivo de determinar parâmetros do maior significado, como seja o erro associado às medições com diferentes instrumentos em diferentes condições físicas. Este trabalho tem sido continuado por investigadores de outros países, nomeadamente da Holanda, da Inglaterra e da Alemanha, mas o contributo de Malhão Pereira foi pioneiro e é reconhecido como tal. Terceiro, entre os portugueses, foi o único estudioso que dedicou uma atenção específica e pormenorizada às técnicas náuticas, aos textos e às instituições de ensino náutico portuguesas dos séculos XVII e XVIII, período considerado geralmente de declínio da marinharia nacional, opinião que, aliás, os seus estudos obrigam a matizar. Quarto, foi ainda o primeiro investigador em Portugal e no estrangeiro a olhar para o rico corpus dos rosteiros oceânicos quinhentistas e seiscentistas como documentos de grande importância para a história da ciência. Sob a sua inspiração, estas investigações agora são continuadas por historiadores de vários países. Quinto, finalmente, foi uma voz constante e muitas vezes isolada a chamar a atenção para o rico legado das técnicas náuticas árabes na marinharia portuguesa, especialmente durante o século XVI, no Oceano Índico. Com isto, insistia no facto de que as tradições marítimas são eminentemente internacionais e que devem ser olhadas como tal. Os trabalhos do comandante Malhão Pereira foram surgindo nas últimas décadas em publicações muito diversas, portuguesas e estrangeiras, frequentemente em resultado de conferências e seminários realizados nos mais diversos pontos do globo. Esta dispersão fez com que este excepcional legado intelectual estivesse apenas acessível a muito poucos especialistas, que, na verdade, eram os únicos que se poderiam dar conta da dimensão e do impacto destes trabalhos. Felizmente, nos últimos anos, devido aos bons ofícios da Comissão Cultural de Marinha, todos esses trabalhos têm sido compilados na notável série de volumes Estudos da História da Náutica e das Navegações de Alto Mar, colocando assim de maneira cómoda e acessível a todos estes importantes estudos. As investigações históricas de José Manuel Malhão Pereira em História da Náutica e das Navegações de Alto Mar são as mais significativas e de maior impacto nacional e internacional realizadas por um estudioso português nas últimas décadas, nesta área de estudo. Mais do que continuarem a ilustre tradição de pesquisas que está associada a alguns dos nomes maiores da Academia Portuguesa, entre os quais os de oficiais da Armada como Abel Fontoura da Costa ou Avelino Teixeira da Mota, tem o valor de ter aberto novos caminhos para a investigação futura
numa demonstração claríssima de que a riqueza do passado náutico português está longe de estar esgotada e que os estudos históricos, o que necessitam verdadeiramente, é de investigadores com a inteligência, o saber, a determinação de caráter e a grandeza de espírito de José Manuel Malhão Pereira. Fim de citação. Seguir-se-á na sessão de hoje outro ponto alto. Recordo que o meu antecessor, o almirante Vieira Matias, um homem de causas, considerou que uma delas seria não aceitar e bater-se contra a cedência à Europa de vários aspectos da nossa soberania sobre o mar, designadamente nas riquezas da coluna d'água e do solo e subsolo marinhos. E bem a seu modo, como quando se envolvia nas causas por que lutava, citava de cor os vários artigos da legislação que tinha sido publicada, chamando a atenção para as incoerências encontradas, insurgindo-se com a passividade dos políticos e da sociedade em geral. O tempo passou, a sua voz deixou de se ouvir e pareceu-me ser de acordar este tema, convidando alguém que nos pudesse esclarecer sobre este assunto a que dei o título Mar Europeu, ponto de interrogação, Mar Português, ponto de interrogação. Mas quem convidar para esta tarefa? Teria que ser um jurista credível, não ligado às posições políticas assumidas pelos vários governos e que, mesmo que não fosse um profundo conhecedor destas matérias, estivesse disposto a estudá-las em apoio à academia com a sua incondicional disponibilidade de serviço à Marinha. Lembrei-me então que a solução poderia estar num dos jovens oficiais da Reserva Naval que continuam ao serviço da Marinha. E encontrei um que, apesar da sua juventude, teve tempo para, na sua curta carreira, já ter obtido uma licenciatura em Direito, um mestrado em Ciências Político-Económicas pela Universidade de Coimbra, um doutoramento em Economia Internacional pela Universidade de Paris, ter sido professor catedrático convidado das Universidades de Lusíada, Nova e Católica de Lisboa e ainda da Universidade de Coimbra. Teve ainda tempo para prestar serviço militar na chefia do Serviço de Justiça, do então Ministério da Marinha, ser membro do governo português entre 80 e 83, como Secretário de Estado da Administração Interna, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e Secretário de Estado da Integração Europeia. Deputado no Parlamento Português, Advogado-Geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias entre 86 e 88. Presidente do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, de 89 a 95. Presidente do Conselho de Disciplina da Comissão Europeia, de 2003 a 2007. E juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, entre 12 e 18. Foi ainda presidente da Associação Portuguesa de Direito Europeu e da Federação Internacional para o Direito Europeu. É atualmente presidente da Assembleia da AORN e sócio fundador e administrador da Cruz Vilaça Advogados. O seu currículo não é explícito, mas consta que serviu vários anos na Marinha, o que não deve estar certo, pois já deu várias provas de que continua na efetividade de serviço. E a prova da sua juventude, que como sempre tem alguma inconsciência associada, está na resposta que me deu ao receber o convite que lhe fiz. Senhor Almirante, não é matéria que alguma vez tenha trabalhado, mas vou estudar, pois considero que é um excelente desafio. Tenho aqui a prova do que acabei de dizer. Iremos assim, daqui a pouco, ouvir o segundo tenente técnico especialista da Reserva Naval, José Luís Cruz Vilaça. Muito obrigado. Vai proceder-se à entrega do Prémio Academia de Marinha 2021. O Prémio Academia de Marinha foi instituído pela Portaria número 237/2020, de 9 de outubro, do Ministro da Defesa Nacional e destina-se a incentivar e a dinamizar a pesquisa e investigação científica no âmbito das atividades marítimas portuguesas e das artes, letras e ciências, no que diz respeito ao mar e às atividades marítimas e, em particular, à história da Marinha e da ciência náutica e cartografia portuguesas. Em 2021, o prémio foi atribuído ao académico José Manuel Malhão Pereira pela excelência e constância da sua obra de investigação científica e académica sobre a temática do mar e da navegação. Vai ser entregue o diploma correspondente do Prémio Academia de Marinha 2021 ao académico José Manuel Malhão Pereira. Deixa eu falar.
meu professor da navegação. É um prazer poder-lhe entregar, passar tantos anos, este prémio. Vai dar-se início à comunicação Mar Europeu, Mar Português, pelo professor Dr. José da Cruz Vilaça. Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante, Presidente da Academia da Marinha, Srs. Almirantes, Srs. Académicos, Srs. Oficiais, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. A minha primeira palavra é, naturalmente, de homenagem à Sua Excelência, o Chefe de Estado-Maior da Armada, a quem saúdo pela sua recente nomeação e tomada de posse, que culmina uma carreira ilustre ao serviço de Portugal e a quem desejo as maiores felicidades no exercício do seu mandato à frente da Marinha Portuguesa. Em seguida, gostaria de endereçar uma palavra de agradecimento e de saudação ao Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu. Sr. Almirante, agradeço-lhe, sensibilizado, o convite com que me honrou para usar a palavra nesta sessão, numa instituição tão prestigiada, a que o Sr. Almirante tem sabido acrescentar prestígio, dinamismo e densidade cultural numa gestão respeitada e consensual. Agradeço-lhe, além disso, as palavras tão generosas e tão simpáticas com que me acolheu. Recebo-as como uma prova de confiança e da amizade com que me tem privilegiado e que me permite endereçar também à ordem, na pessoa do seu Presidente da Direção aqui presente, a instituição a que me orgulho de pertencer e que representa o traço de união entre a Marinha e aqueles que, tendo tido o privilégio de a servir no ativo, retornaram à vida civil sem nunca ter esquecido o tempo que lá passaram e continuando a servi-la quando é preciso. Finalmente, permitam Vossas Excelências que endereço os meus cumprimentos aos senhores membros do Conselho Académico recém-impulsados, aos quais desejo um frutuoso mandato para bem da Academia de Marinha. O tema que o Sr. Almirante Vidal Abreu me propôs, como desafio, Mar Europeu, Mar Português, pareceu-me, por isso mesmo aceitei, talhado para estabelecer uma ponte entre a Europa, Portugal e o mar. Devo dizer que ao fim de 45 anos a trabalhar em Direito Europeu, não me foi fácil encontrar, nas minhas fontes habituais, inspiração que me permitisse exprimir com clareza, rigor e concisão os laços que unem aquelas três realidades, Europa, Portugal e mar. Não que a literatura seja parca em imagens belíssimas, capazes de enriquecer o espírito com intuições expressivas e de nos aquecer a alma com belas metáforas. Não conheço, aliás, melhor hino à unidade e à diversidade da Europa, à relação de Portugal com esta e à abertura de ambos ao mundo do que o poema de Pessoa, o dos Castelos. Nele, a Europa, se bem se recordam, a Europa é representada como uma mulher que jaz posta nos cotovelos, de Oriente ao Ocidente, com olhos, de certo negros, que evocam a herança cultural e mítica da Grécia Antiga, com um cotovelo que diz Itália e outro que diz Inglaterra, e que fita, com um olhar esfíngico e fatal, o Ocidente, futuro do passado, o rosto com que olha é de Portugal. Não, nada a ver com a jangada de pedra em que Saramago transformou a Península Ibérica, que se separa do resto da Europa e vai mar fora, empurrada pela dinâmica motriz e separatista do maciço pirenaico. Não vejo as coisas assim. Não é preciso perder a identidade para abraçar outros mundos.
De facto, a raiz da questão está antes e acima da trilogia Europa-Portugal-Mar, pela razão, na aparência simples, de que o mar que nos envolve, a Portugal e a Europa, é muito mais vasto do que o país e o continente de que fazemos parte, física e, sobretudo, institucionalmente. Em resumo, o que torna a situação mais complexa, mas quero crer menos assustadora, porque já não estamos sós face ao mostrengo, é que a vontade que nos ata ao leme já não é só a del rei Dom João II. Esta realidade tem, no plano jurídico-constitucional, uma expressão, por vezes complexa e difícil de organizar, na relação entre três ordens jurídicas distintas e autónomas, mas funcionalmente interligadas: o direito internacional, o direito da União Europeia e o direito português. É disso que se trata quando falamos de dificuldades, mas entendo que é disso que se trata também em falando de potencialidades. Tal como entendi a questão proposta pelo Sr. Almirante Vidal de Abreu é a seguinte: apertados entre a Espanha e o mar por onde estamos virados, perdemos alguma coisa de fundamental neste domínio pelo facto de fazermos hoje parte da União Europeia? Ou será que podemos dizer que, unidos com os outros parceiros no quadro das instituições da União, seremos mais fortes na exploração da nossa posição única e das nossas vantagens relativas? Numa peça destas, o enredo é complexo e, para responder a uma interrogação shakespeariana como a que me foi colocada, qualquer autor começaria por definir o cenário e, se para tanto lhe chegasse o engenho e a arte, os personagens principais. Vejamos, em termos de extensão terrestre, Portugal tem uma área de cerca de 92 mil km². Se, no entanto, lhe juntarmos a sua dimensão marítima, o espaço sob jurisdição portuguesa pode atingir cerca de 4 milhões de km², isto é, 40 vezes a dimensão terrestre, se for aprovada a proposta apresentada às Nações Unidas em 2009 pela estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Contamos, além disso, com uma faixa costeira, incluindo Açores e Madeira, de cerca de 1.600 km de extensão, com uma zona económica exclusiva, que é a terceira maior da União Europeia, da qual representa 11% do total e a 11ª do mundo. É ao direito internacional que temos de ir buscar a definição dos conceitos utilizados e a chave da sua interligação. São descansados que eu não serei demasiado técnico. Nesta matéria, o direito internacional é representado basicamente pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida como Convenção de Montego Bay, assinada na Jamaica em 10 de dezembro de 1982, que sucedeu às Convenções de Geneve de 1958, cujo regime sistematizou, atualizou e alargou, nele incluindo, por exemplo, a noção de zona económica exclusiva que não existia naquelas primeiras convenções. A Convenção de Montego Bay, que doravante designarei por facilidade por Convenção, tornou-se assim a personagem principal nesta saga ao estabelecer a matriz de regulação das questões de direito do mar sob a égide da ONU e ao converter-se, nos seus próprios dizeres, num instrumento fundamental para, cito, estabelecer com a devida consideração pela soberania de todos os Estados uma ordem jurídica para os mares e oceanos. Como é fácil de compreender, a referência à devida consideração pela soberania dos Estados pode desencadear, por si só, uma série de questões delicadas que a Convenção visa prevenir para evitar abrir uma qualquer caixa de Pandora. Desde logo, a questão de determinar até onde a consideração das soberanias é devida e a partir de quando passa a ser indevida. Cada Estado envolvido terá a sua interpretação em função dos respectivos interesses, o que naturalmente não facilita as coisas. Mas essa é a situação normal do direito internacional, onde a regulação convencional das relações interestatais veio substituir pelo direito o histórico recurso à força. No caso da União Europeia e dos seus Estados-membros, as questões do direito do mar complicam-se por várias ordens de razões, políticas com certeza, mas também técnico-jurídicas ou político-jurídicas. É importante sublinhar que em maio de 2021 a Convenção havia sido ratificada por 167 Estados signatários,
entre os quais todos os Estados-membros da União Europeia, incluindo o que, entretanto, abandonou, o Reino Unido, bem como pela própria União Europeia, ainda quando se designava a Comunidade Europeia. A ratificação ocorreu em 11 de abril de 1998, Portugal ratificou em 3 de novembro de 97. A Comunidade ou a União interveio neste âmbito no gozo da sua personalidade jurídica própria, bem como no uso da competência que lhe é atribuída para celebrar acordos internacionais, em conformidade com o processo por efeito estabelecido no Tratado, hoje em dia, de Funcionamento da União Europeia. Este facto tem inevitáveis implicações jurídicas. Se aos tratados e ao direito dele derivado foi desde cedo reconhecida pelo Tribunal de Justiça a primazia ou o primado sobre o direito dos Estados-membros, incluindo o direito de natureza constitucional, o Tratado da União Europeia tornou claro que a União está adstrita ao respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Além disso, o Tratado estabelece que os acordos celebrados pela União vinculam as suas instituições e os Estados-membros. Entre estes acordos encontra-se naturalmente a Convenção, o que implica que, na medida das suas estipulações, esta limita os poderes soberanos tanto dos Estados-membros como da própria União Europeia. Não é possível subverter a hierarquia ou relação piramidal entre estas três ordens jurídicas sem pôr em causa a autonomia e a própria existência de cada uma delas. No caso da Convenção, trata-se daquilo que em direito da União se chama um acordo ou tratado misto, do qual são partes contratantes a União e os seus Estados-membros, cada qual no âmbito das suas competências respectivas, o que nunca é um exercício simples. Convém não esquecer que a delimitação das competências entre a União e os seus Estados-membros se faz nos tratados por categorias ou blocos de matérias, em função da natureza destas. Competências exclusivas da União, competências partilhadas entre esta e os Estados-membros e competências de apoio, coordenação ou complementaridade, ficando entendido que todas as competências que não sejam atribuídas à União nos tratados pertencem aos Estados-membros. Esta é, naturalmente, uma espécie de zona sísmica de tensão permanente entre as exigências de diferentes tipos de soberania que volta e meia se exprimem em verdadeiras revoltas constitucionais, encetadas por tribunais constitucionais dos Estados-membros particularmente ciosos da sua autonomia e das suas próprias prerrogativas no quadro constitucional nacional. Não estou a pensar necessariamente nos órgãos constitucionais da Polónia ou da Hungria, estou a pensar também no Tribunal Constitucional Alemão, o Bundesverfassungsgericht, e nas suas obsessões contra aquilo que considerou serem os riscos da atuação ultraviras, isto é, que vai além dos seus poderes, das instituições da União, em particular o Banco Central Europeu. Devo dizer que se não tivesse sido a firmeza do Tribunal de Justiça nos acórdãos, vou citar os nomes Pringle, Gauweiler e Weiss, adotados entre 2012 e 2020, o euro teria sussurrado e com ele seguramente todo o edifício da União Europeia. Esta multipolaridade institucional é de molde a criar, na relação entre a ordem jurídica internacional e a ordem jurídica da União Europeia, problemas complexos, que se foram agudizando, de resto, à medida em que as comunidades e, em seguida, a União, se foram afirmando na cena internacional. A Convenção de Montego Bay está, aliás, longe de ser a única fonte de tais problemas de interface. Ora, é precisamente neste ponto de interseção entre direito da União Europeia e direito internacional que chocamos com uma dificuldade. Como no caso da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a que a União pretende aderir desde o Tratado de Lisboa, ou do Energy Charter Treaty, de que a União é também parte contratante, a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar foi concebida e construída a pensar no sujeito e ator habitual do moderno direito internacional público, isto é, os Estados. Enxertar nessas disciplinas interestatais de direito internacional um ente de natureza e características substancialmente diversas dos Estados como a União Europeia é suscetível de mais tarde ou mais cedo criar dificuldades. E, de facto, a União Europeia não é um Estado, sequer federal. Constitui uma ordem jurídica à parte,
autónoma para a qual os Estados-membros transferiram atributos de soberania, no início em termos limitados, depois progressivamente mais alargados. É o Tribunal de Justiça da União Europeia que assume, naturalmente, o papel constitucional de garante da autonomia da ordem jurídica da União, e falo de forma tão mais assertiva quanto mais essa autonomia seja ameaçada ou posta em causa. No que respeita ao direito do mar, há outra peculiaridade a ter em conta. É que, sendo aquele direito constituído por um bloco de normas e princípios, por natureza de caráter eminentemente territorial, a União Europeia não tem um território que possa chamar seu. Os tratados têm naturalmente um âmbito territorial de aplicação, que é definido por referência aos Estados-membros da União, nele se incluindo territórios que gozam de regimes especiais, tais como os chamados países e territórios ultramarinos, é o regime especial de associação constante da parte 4ª do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ou os chamados territórios ultraperiféricos, entre os quais se contam a Madeira e os Açores, que, dadas as características geográficas particularmente adversas e a situação social e económica desfavorecida, podem beneficiar de condições de aplicação das regras da União especialmente favoráveis. Não é sequer certo em que medida o âmbito territorial de aplicação dos tratados comunitários e do direito chamado direito derivado se estende às áreas marítimas. Portanto, um mar de incertezas em que temos de viver e com que temos de trabalhar. Bom para aqueles que têm de interpretar a lei, como os advogados e os juízes. Como é sabido, o modelo regulatório da Convenção assenta no estabelecimento de uma diferenciação de competências dos Estados costeiros com base em diferentes zonas marítimas. No mar territorial, que cada Estado costeiro tem o direito de fixar até 12 milhas marítimas a partir da linha de base, o Estado em causa exerce a sua soberania, o que significa que goza nas suas águas territoriais, incluindo as águas arquipelágicas, dos mesmos poderes soberanos de que dispõe em terra e nas águas interiores, com poucas exceções resultantes da própria Convenção, como o direito de passagem inocente, ou de outros instrumentos de direito internacional, relativos designadamente à proteção do ambiente e à prevenção da poluição marítima. Nos termos da Convenção, esta soberania estende-se ao espaço aéreo sobrejacente ao mar territorial, bem como ao leito e ao subsolo deste mar. Para além do mar territorial, a jurisdição do Estado costeiro é mais limitada, seja na zona contígua a esse mar, até às 24 milhas marítimas, seja na área da zona económica exclusiva, até 200 milhas marítimas, seja ainda na plataforma continental. Esta plataforma continental, que existe por si e ab initio, compreende o leito do mar e o seu subsolo, relativamente aos quais os Estados gozam de direitos soberanos exclusivos para a exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais ali existentes, tais como gás natural, petróleo e recursos minerais. Por sua vez, a Zona Económica Exclusiva, a ZEE, cuja jurisdição não existe por si mesma, precisa de ser reclamada de forma explícita pelos Estados costeiros, assegura a estes Estados os mesmos direitos soberanos relativos ao leito do mar e ao seu subsolo, mas também à coluna d'água sobrejacente, permitindo-lhe a exploração dos recursos vivos, peixe e aquacultura, e não vivos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos ventos. A jurisdição exclusiva sobre a zona económica, sobre a ZEE, abrange ainda o direito de construir e utilizar ilhas artificiais, instalações e estruturas, bem como de realizar atividades de investigação científica e de proteção e preservação do meio marinho. O direito da União Europeia não se opõe nem contraria estas prerrogativas, pelo menos na medida em que estiverem fora do âmbito de aplicação dos tratados e do direito derivado. É bem de ver que a plataforma continental e a ZEE se sobrepõem ao menos parcialmente. Em certas condições, a plataforma continental, que constitui o prolongamento natural do território terrestre dos Estados, pode estender-se além das 200 milhas marítimas. Para além destas zonas, aplica-se o regime jurídico do alto mar. Aí os Estados costeiros perdem as prerrogativas de que dispunham nas zonas anteriores, isto é, a soberania e o exercício de direitos soberanos. Mas todos gozam
das liberdades inerentes ao alto mar, onde se incluem a navegação e o sobrevoo e as pescas, além da liberdade de instalar cabos e condutas submarinas, com a condição de as usarem para fins pacíficos. Parece-me indiscutível que os negociadores da Convenção tiveram uma preocupação efetiva de equilíbrio entre os interesses legítimos dos diferentes Estados. Contudo, além de poderosos interesses económicos, está aqui presente uma nebulosa de noções, território, soberania, jurisdição, direitos soberanos, que por tocar em pontos nevrálgicos de cada poder estatal na esfera internacional, inevitavelmente é fonte de conflitos e de incerteza jurídica. No respectivo território, incluindo o mar territorial de cada Estado, cada Estado é soberano, dispondo, em regra, de um controle exclusivo sobre a propriedade e as pessoas nele situadas. Fora dele, a sua jurisdição, mesmo quando implica o exercício de direitos soberanos, já não é baseada no território. É uma jurisdição de caráter funcional, limitada ratione materia e ratione loci por instrumentos convencionais do direito internacional, como é o caso da Convenção. Uma consequência desta distinção é que, no gozo dos seus direitos soberanos, um Estado costeiro não pode impedir qualquer outro Estado costeiro ou sem litoral, ou operadores privados, de usufruir das liberdades de navegação ou de sobrevoo, ou de instalar cabos submarinos ou pipelines em qualquer das zonas sob sua jurisdição, com exceção do mar territorial no qual exerce a sua soberania. Nestas condições, o impacto na esfera internacional da transferência de poderes soberanos dos Estados-membros para a União teve de ser acautelado no quadro da Convenção, mediante uma declaração feita pela Comunidade Europeia na altura da ratificação da Convenção, na qual ficou claro que a Comunidade e depois a União aceitava, relativamente às matérias para as quais a competência lhe fora transferida pelos seus Estados-membros, os direitos e obrigações estipulados na Convenção para os Estados signatários. E para evitar ambiguidades, a referida declaração foi ao ponto não só de enumerar todas as matérias com relevância para as atividades no mar, relativamente às quais a Comunidade, agora a União, foi dotada de competências exclusivas ou partilhadas, mas também de listar todos os atos legislativos que neste domínio estavam em aplicação na altura da ratificação. Neste contexto, há dois aspectos relevantes que, se me permitem, me parece útil sublinhar. Em primeiro lugar, a União dispõe, pelo Tratado, de competências em matéria de pesca, política externa e de segurança comum, incluindo a definição gradual de uma política comum de defesa que poderá conduzir a uma defesa comum quando o Conselho Europeu, deliberando por unanimidade, assim o decidir. O enquadramento político corrente não permite prever que a União se oriente nesse sentido a médio ou mesmo a longo prazo. No estado atual dos tratados, só modificáveis por unanimidade, trata-se de políticas que assentam nas capacidades, inclusive militares, dos Estados-membros e nas quais a intervenção da União, através do Conselho Europeu e do Conselho de Ministros, deliberando em regra por unanimidade, está sujeita a condições e procedimentos estritos de caráter intergovernamental, excluindo, aliás, quaisquer atos de caráter legislativo. Na sequência do Plano de Execução da Política Comum de Segurança e Defesa em 2016, a União Europeia criou um conjunto de instrumentos para desenvolver a cooperação em matéria de defesa entre os Estados-membros, sendo particularmente relevante a chamada Cooperação Estruturada Permanente entre 25 países Estados-membros da União, que inclui um conjunto de projetos colaborativos e o lançamento formal do Fundo Europeu de Defesa, supostamente no início de 2021. Não obstante, o essencial do esforço de defesa europeu continua a depender de cada país, de cada Estado-membro. Isto implica que, sem prejuízo da cooperação necessária, e sendo caso disso do dever de auxílio e assistência em espírito de lealdade e solidariedade mútua, e sem prejuízo das obrigações decorrentes para alguns Estados da sua participação na NATO, é a cada Estado costeiro que compete tomar, nos termos da Convenção, todas as medidas de fiscalização, proteção e segurança do seu mar territorial e da sua zona económica exclusiva para salvaguarda dos seus direitos soberanos e da sua jurisdição.
nos termos da sua legislação orgânica, compete à Marinha, entre várias outras missões específicas de natureza militar e humanitária, de proteção civil e de apoio às populações, de cooperação internacional e com forças e serviços de segurança, bem como nos domínios da cultura e das ciências e técnicas do mar. Vou citar: exercer a autoridade do Estado nas zonas marítimas sob soberania ou jurisdição nacional e no alto mar, garantindo o cumprimento da lei no âmbito das respectivas competências. Tais responsabilidades implicam, evidentemente, o apetrechamento em navios, pessoal treinado, meios operacionais e outros equipamentos adequados à extensão das águas e territórios envolvidos e à natureza das missões a desempenhar, sejam elas de fiscalização, busca e salvamento, abordagem, apreensão ou captura. E não esqueçamos ainda as responsabilidades que nos cabem como membros da União Europeia no âmbito do chamado espaço de liberdade, segurança e justiça, e em particular da política comum de asilo e imigração, no que respeita ao controle das fronteiras externas da União, incluindo as suas fronteiras marítimas. As gravíssimas situações de crise humanitária e política, desencadeada pelas vagas sucessivas de centenas de milhares de candidatos a refugiados ou de migrantes económicos, tornaram, aliás, indispensável uma reforma do sistema de Dublin, tornaram e continuam a tornar, porque ainda não está completa, com o reforço das ações comuns de controle e prevenção, num quadro de recursos reforçados e de maior eficácia e solidariedade entre os Estados-membros, em especial relativamente àqueles que estão na linha da frente e que sofrem o primeiro embate do problema. Em segundo lugar, gostaria brevemente de abordar uma outra questão que encerra em si um potencial para suscitar dúvidas e apreensões quanto à extensão das competências da União face às dos Estados-membros. Refiro-me a um problema já levantado nesta sessão pelo Sr. Almirante Vidal Abreu. A delimitação das competências da União rege-se pelo princípio da atribuição, o que significa que a União atua unicamente dentro dos limites das competências que os Estados-membros lhe hajam conferido nos tratados para alcançar os objetivos por estes fixados. Sabemos também que, para além das competências de coordenação, apoio ou complemento, os tratados atribuem à União competências exclusivas em certos domínios e competências partilhadas com os Estados-membros em outras áreas. É inevitável que um tal sistema crie, com frequência, dificuldades de interpretação e de aplicação. A instituição competente para as resolver, em última instância, é o Tribunal de Justiça. A questão pode ser especialmente intrincada quando se trata de domínios que se acham repartidos entre competência exclusiva da União e competências partilhadas com os Estados-membros. Tomemos o exemplo da política comum de pescas, que faz parte das competências partilhadas, exceto quanto à conservação dos recursos biológicos do mar, que cai no âmbito das competências exclusivas. Em processo recente, o Acórdão de 10 de março de 2020, International Forum for Sustainable Underwater Activities, contra o Conselho, foi contestada perante o Tribunal-Geral. O Tribunal-Geral é, atualmente, o Tribunal de Primeira Instância da União, a competência desta última para regulamentar a pesca recreativa do robalo legítimo com o objetivo de contribuir para a conservação dos recursos biológicos do mar. Um dos argumentos da entidade recorrente era o de que a competência da União em matéria de pescas e de agricultura estaria limitada às atividades comerciais e não se estenderia à pesca recreativa, atividade que estaria, ela sim, abrangida pelo desporto e turismo, matérias em que a ação da União está limitada à coordenação das ações nacionais. O Tribunal rejeitou esta argumentação, fazendo notar que, ao adotar as medidas impugnadas relativas à fixação e à repartição das possibilidades de pesca, o Conselho, dados os riscos para a sobrevivência da espécie, interveio legitimamente no domínio da competência exclusiva que lhe é conferida pelo Tratado, independentemente do caráter comercial ou não da atividade. Nisso, o Tribunal-Geral seguiu na esteira de um dos acordos fundadores em matéria de competências externas da União, o célebre Acórdão Kramer de julho de 1976, no qual o Tribunal de Justiça declarou que a atribuição às instituições da comunidade de certos poderes e deveres no plano interno implica que esta última disponha
também dos necessários poderes para assumir compromissos internacionais com vista à conservação dos recursos, o que ficou conhecido como a teoria das competências paralelas ou implícitas, transposta pelo Tratado de Lisboa para o artigo 3º, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Perante decisões desta natureza, poderia ser-se levado a concluir, eu compreenderia perfeitamente a conclusão, que os tribunais da União adotam, também nesta matéria, uma abordagem extensiva das competências da União face às dos Estados-membros. Não acho que seja necessariamente assim. Tratando-se da matéria em causa e da sua importância para a preservação dos recursos marinhos, não me surpreendem as decisões tomadas. Ademais, trata-se no caso de uma área considerada de competência exclusiva da União, especialmente salvaguardada pelo Tratado, mas também, atenção, estritamente limitada pelo princípio das competências de atribuição. Em se tratando das restantes matérias incluídas na política comum de pescas, a competência é partilhada com os Estados-membros, o que tem uma dupla implicação. Por um lado, os Estados podem legislar e adotar atos vinculativos em tais domínios, enquanto e na medida em que a União não tenha exercido a sua competência. E podem voltar a fazê-lo, na medida em que a União haja decidido deixar de exercer essa competência. Por outro lado, o exercício das competências da União em domínios partilhados está enquadrado por dois outros princípios que são princípios constitucionais da União Europeia. O princípio da proporcionalidade e, muito especialmente, o princípio da subsidiariedade, cuja aplicação deve ser feita em conformidade com o protocolo número 2, anexo aos tratados, e sob a fiscalização dos parlamentos nacionais, sobretudo daqueles onde os hábitos parlamentares de controle da transferência de poderes para a União estão mais enraizados. E tudo isto tem lugar sob o controle, em última instância, do Tribunal de Justiça, instituição que conheço bem e por cuja fidelidade ao espírito dos tratados e ao respeito pela regra de direito ponho as mãos de fogo. Eu quero ser um pouco tranquilizador. No plano político, não me parece, aliás, que nos próximos anos os ventos sofrem defeição para os defensores do aumento de competências da União. Assisto, pelo contrário, como é sabido, sobretudo em alguns dos países situados mais a leste, a maior parte dos quais, diga-se, sem orla marítima, ao ascenso de correntes políticas mais favoráveis à nacionalização ou renacionalização das políticas da União. Apesar disso, há sinais de uma crescente tutela europeia dos direitos das pessoas no âmbito da União Europeia, como é exemplificativo o caso da Procuradoria Europeia, órgão criado recentemente e cuja principal missão é garantir o bom uso dos dinheiros europeus, logo o bom uso do dinheiro dos contribuintes europeus, que são os contribuintes dos Estados-membros da União Europeia. Traçado o quadro jurídico em que nos movemos no plano europeu e internacional, resta-me agora, para terminar, colocar a questão central para nós, como tem Portugal utilizado as possibilidades que esse quadro jurídico lhe oferece em benefício da sua economia, do seu ambiente e, em definitivo, do bem-estar e da qualidade de vida dos seus cidadãos. No final de contas, com o quinhão que nos cabe em termos de poderes soberanos ou de direitos de exploração reconhecidos pelo direito internacional e pelo direito da União Europeia, sobre uma imensidão de espaço marinho, de que serviria reivindicar mais direitos e mais espaço se não nos dotássemos dos meios técnicos, recursos humanos e financeiros, capacidade de organização e vontade política para o efeito. É como no momento referido, e parece-me com justiça, que fomos um dos primeiros países da União Europeia a elaborar uma estratégia para o mar e que nos últimos 20 anos, desde a Expo 98 e o Ano Internacional dos Oceanos, temos vindo a contribuir ativamente para o desenvolvimento das políticas públicas do mar no quadro da União Europeia. Lideramos ou envolvemos-nos em várias iniciativas internacionais de impacto reconhecido, como a Comissão Mundial Independente para os Oceanos, o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center, e a co-organização, juntamente com o Quênia, da segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que estava planeada para 2020 em Lisboa e que aguarda a marcação de nova data em 2022. E ainda em junho de 2021 foi aprovada por resolução do Conselho de Ministros a já terceira Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030. Esse facto constitui em si mesmo, a meu ver,
um acontecimento de saudar. Uma virtude deste documento é, aliás, ter sido seguido da aprovação de um plano de ação por resolução do Conselho de Ministros de 12 de agosto do ano passado, 2021. O problema é que a própria resolução que aprovou a estratégia reconhece que se os instrumentos políticos e estratégicos produzidos até 2020 haviam gerado sinergias e promovido laços entre um leque de entidades públicas e privadas, há desafios que precisam de ser superados e significativas oportunidades que estão por explorar. Creio que não é nenhuma novidade. Seja em setores tradicionais como as pescas, onde faltam, estou a citar o documento, o documento de estratégia para o mar. Seja em setores tradicionais como as pescas, onde faltam qualificações e tecnologias modernas. Seja em setores emergentes como a biotecnologia azul, as energias renováveis oceânicas ou a robótica marinha, que enfrentam dificuldades no acesso a capitais e na capacidade de competir nos mercados globais. E o rosário de queixas alarga-se à falta de investimento na educação formal e na literacia do oceano, que travam a mudança de comportamentos indispensável à preservação dos ecossistemas marinhos e ao desenvolvimento de atividades sustentáveis e competitivas. Mas o que mais me impressionou foi a mágoa presente na sibilina referência aos desafios, estou a citar, desafios na governação dos oceanos e das zonas costeiras, nomeadamente para melhor agilizar as competências partilhadas pelo Estado e as regiões autónomas no que respeita ao ordenamento e à gestão do espaço marítimo. Quer dizer, dá a impressão que ninguém se entende sobre quem há de fazer o quê na gestão dos mares, sobre a jurisdição portuguesa, o que invariavelmente termina com políticas encalhadas na praia ou nos recifes da costa. Apesar de tudo, e porque as riquezas e a variedade dos nossos recursos são imensas, ainda vemos a economia do mar chegar a 5% do PIB e das exportações nacionais e a 4% do emprego. Mas o que é isso comparado com as potencialidades imensas dos mares sob a jurisdição portuguesa? Uma vista de olhos à tabela de potencialidades e vulnerabilidades da estratégia em relação com os seus objetivos, deixa ao leitor a deprimente impressão de que estamos, como sempre e mais uma vez como Sísifo, condenados a recomeçar do princípio uma tarefa 1000 vezes proclamada para realizar uma missão que parece conhecermos de cor, com vista a objetivos que sabemos serem imperativos, mas que uma força desconhecida e invencível nos impede de realizar. Valham-nos instituições privadas, como a Fundação Carlos de Gulbenkian, que em 2013 lançou a iniciativa Gulbenkian Oceanos, e a Fundação Oceano Azul, a primeira fundação nacional dedicada aos oceanos e cuja ação desde 2017, na criação e dinamização de alianças nacionais e internacionais para a proteção de ecossistemas marinhos, foi distinguida pela atribuição do Prémio Pessoa este ano, ou no ano que passou, ao administrador executivo Tiago Pitecunha. Iniciativas de instituições, com o prestígio destas fundações, ajudam a criar um momentum e a olhar para o mar e a natureza com outros olhos, a reforçar uma tomada de consciência coletiva que abra o caminho a políticas públicas que ultrapassem o plano declamatório para se converterem em realizações que todos sabemos serem indispensáveis e urgentes. Mantivemos o reflexo condicionado do turismo de beira-mar, com consequências imediatas na animação da economia local, mas com impacto deletério na erosão do litoral e na dilapidação por vezes irremediável da nossa faixa costeira. Mas negligenciámos durante longos anos os imensos ecossistemas à nossa volta ou as potencialidades energéticas das ondas e do vento para lá da linha de costa que nos permitiriam tornar-nos exportadores de energias renováveis. Ou as necessidades de despoluição dos nossos mares, de desenvolvimento da economia circular, da biotecnologia azul ou da aquacultura offshore. Ou ainda o apoio à nossa frota pesqueira, ou à revitalização da construção e reparação navais. Valham-nos personalidades de eleição que, como alguns marinheiros ilustres, fizeram do mar, e em particular do mar português, uma profissão, uma missão e um destino. Permitam-me que recorde entre todos o Almirante Vieira Matias, membro honorário e grande amigo da Ordem, a quem presto uma sentida homenagem. Esta minha intervenção poderia, aliás,
colocar sob a égide de uma das suas publicações, cujo título, altamente sugestivo e inspirador, invoca um imperativo nacional: o mar, um oceano de oportunidades para Portugal. É agora, certamente, a altura, para terminar mesmo, de agarrar a oportunidade que nos é oferecida pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, financiado pela União Europeia. Não obstante, tornou-se notada a ausência de qualquer referência e apoio ao mar na versão original do plano. Percebi que foi a pressão da sociedade civil que levou o Governo a incluir e a negociar com Bruxelas um apoio de 250 milhões de euros para as atividades do mar. Percebi também que uma fatia importante de 112 milhões foi destinada ao Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval, com o objetivo de reforçar a dimensão atlântica de Portugal, alargada para o Atlântico Sul pela cooperação com a CPLP. Como o próprio documento sublinha, trata-se de um posicionamento geopolítico capaz de dar escala às iniciativas que possam promover a economia do mar. Só posso saudar esta abordagem, mas não posso deixar de notar que o mar surge no plano como uma mera componente da transição climática, em vez de ocupar a posição transversal que, a meu ver, lhe competiria como verdadeira prioridade estratégica das políticas nacionais para as próximas décadas. Ainda não foi desta que o mar se impôs como um dos eixos centrais de uma política do desenvolvimento do país. Não se transformou no espírito dos planeadores, em todo caso, num verdadeiro desígnio ou destino, e parece confinado ao papel histórico de rota ou de caminho. Perdoe-me, Sr. Almirante Vidal Abreu, ter-me apropriado do tema de uma sua intervenção pública, à qual, confesso, não tive acesso ainda, em que se interroga sobre o mar, caminho ou destino. Há que reconhecer que a insuficiência de graduação estratégica do mar nas prioridades políticas não é um defeito exclusivamente português. Existe claramente uma consciência ecológica que se tem reforçado nos últimos anos. Mas, como o já citado Tiago Pita e Cunha reconhecia em recente entrevista ao Semanário Expresso, existe, designadamente na União Europeia, um fosso significativo entre a ação climática e a ação para os oceanos. Nisto também, Portugal e a Europa continuam de braço dado. O Pacto Ecológico Europeu exprimiu, é certo, a ambição das instituições europeias de tornar a Europa o primeiro continente com um impacto neutro no clima. Porém, o mar está praticamente ausente deste documento. E, no entanto, a grande virtude de uma Europa unida é a possibilidade de pôr em conjunto esforços e recursos para conseguir aquilo que não seria possível ou seria extremamente difícil a cada um dos seus Estados-membros, em particular os que não foram ainda capazes de dar a volta por cima das suas insuficiências, levar a cabo isoladamente. Mesmo quando a sua competência jurídica ou operacional para agir foi posta em causa ou levantou dúvidas, mesmo quando hesitou e cometeu erros dificilmente desculpáveis no caminho a seguir, a União Europeia tem sido capaz de mostrar o valor imenso da ação conjunta e solidária em períodos de crise profunda. O mar não pode ficar ausente dessa estratégia sob pretexto eventual de não ser uma competência da União. Se para tal for necessário, reveja-se o tratado, para fomentar e tornar possíveis esforços conjuntos e solidários enquadrados numa estratégia delineada em comum. Mas não acho sequer que seja necessário passar por aí. Dispomos de instrumentos jurídicos do direito internacional que podem servir de apoio a uma ação global e coordenada envolvendo privados e públicos, cientistas e técnicos, mecenas e organizadores, exercício para o qual a União Europeia pode contribuir com a sua experiência de 7 décadas de reforço institucional e de negociação permanente. No que respeita a Portugal, parece-me claro. Uma vez feita a descolonização, o império dos portugueses está no mar. Um império imenso sobre o qual temos direitos legítimos, reconhecidos pela comunidade internacional, mas pelo qual temos também responsabilidades acrescidas por séculos de história ligados ao mar. Uma nova era de descobrimentos tem de começar, pois, para os portugueses. É com um sentimento de orgulho e de conforto que me permite exprimir a convicção profunda de que a Marinha Portuguesa estará, no que lhe compete, à altura de mais este desafio nacional, como tem estado relativamente a todos os outros. Muito obrigado pela vossa atenção.
Vai usar a palavra Sua Excelência o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada. Senhor Almirante, Presidente da Academia de Marinha, Senhor palestrante de tão ilustre palestra, tão detalhada e relevante para o pensamento e para nos questionar sobre o nosso posicionamento, eu não tenho muito para vos dizer, a não ser que é um prazer estar aqui nesta primeira sessão, depois da tomada de posse, dizer de que, no que depender de mim, e neste momento da Marinha, porque sou o Comandante da Marinha, pode ter a certeza que tudo faremos para que o mar não seja esquecido. Eu, aliás, fui eventualmente dos poucos almirantes SEMAs que, antes de ser SEMA, tive o desplante de escrever um pequeno opúsculo a dizer a que é que vinha se alguma vez viesse a ser SEMA. E esta visão para o mar e da importância estratégica do mar, enquanto um ativo ou um dos ativos mais importantes estratégicos que Portugal pode ter, foi uma das coisas que ficou expressamente escrita e definida, entre aspas, no meu programa. Portanto, tudo farei para desenvolver esta awareness, usando uma terminologia inglesa, e desenvolver esta aproximação ao mar que nos tornará mais importantes e, tornando-nos também mais importantes, arrastará a Europa para uma visão que não é só continental, porque a Europa não é só um continente, é também e tem um papel muito relevante no Oceano Atlântico e, eventualmente, até no Oceano Atlântico Sul, e dessa forma contribuir para a solidificação de um mundo ocidental perante outras economias emergentes noutras áreas e à volta de outros oceanos que serão, de certeza, concorrentes da nossa. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela sessão e muito obrigado pelas suas palavras. Com a autorização de Sua Excelência o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene.